Tá entendendo? Aí o que é que acontece? Acontece que todas essas nações, né? Todos esses países, em algum grau, eles são influenciados por uma nação só. Essa nação, ela na verdade, ela, ela dita as regras, né? Como o Império Romano na época dele ditava as regras, tá entendendo? E hoje quem está ditando essa regra, né? Como chama-se a nova ordem mundial, é os Estados Unidos da América, tá entendendo? E os Estados Unidos eles tentam de qualquer forma bloquear qualquer outro poder que quer ultrapassar ele. E para isso, se for preciso, até guerra eles fazem, eles criam, eles manipulam, eles ajudam países, eles assediam países, sabe? Enfim, faz uma série de situações. No BTG Pactual, você acessa Aí, o que é que acontece? LCA seguros e rentáveis para o seu patrimônio. Encontre prazos e rentabilidades exclusivas de um banco sólido com 40 anos de mercado e com... Aí, o que é que acontece? Acontece que esses países que vão ser influenciados pelos Estados Unidos, eles vão beber da fonte da democracia, né? Da fonte, né? Do capitalismo, porque o capitalismo e o socialismo é esse dualismo que existe, não existe outra fonte. Todas as fontes, todas as formas de governo só se resumem nisso. Então, irmãos, assim, ó, preste bem atenção. Mas todas essas formas de governo só se resumem em um poder ou ordem mundial, ditada pela nação rei, que vai manipular as outras nações. Tá entendendo? E vai dar de beber a essas outras nações. O almejo pelo poder tem levado as nações a trafegarem na esfera fêmea. Tá entendendo? Atente bem para essa palavra aqui, esfera fêmea. Onde elas se prostituem, fazem aliança umas com as outras. Aí você vai ver aí, né, o G20, que são as 20 potências, né, mais poderosas do mundo economicamente, se alinhando, e seus bancos também, né? O G7, né, que são essas confederações como o Japão, Estados Unidos, Itália, enfim, essas nações aí. A Mercosul, países sul-americanos, União Europeia, que são os países da Europa, o NAFTA, que é Estados Unidos, Canadá, México, os BRICS agora, né, com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então existe essas alianças aí econômicas que pode gerar sim uma, uma guerra, né, entre nações, porque ninguém quer perder espaço para ninguém, tá entendendo? Esses conglomerados de confederações visa unicamente o comércio e as transações financeiras entre seus próprios países dos membros, tá entendendo? Entre os países membros. Você vai ver que esses países eles se prostituem entre si através de que de transações econômicas, aonde muitos deles vão ser corrompidos financeiramente. Todos esses países, em algum grau, se prostituem, se corrompem, tudo por dinheiro, irmão. Com isso, gera guerra, tanto de forma direta como também de forma indireta. E vai gerar também boicote, vai gerar sanções, vai gerar uma série de coisas. Você vai ver aí o exemplo da Rússia, né, que sofreu sanções. O Irã sofreu sanções, porque tem que estar dentro do padrão do sistema. Se tiver fora, um abraço, ele vai ser sancionado sim, vai ser boicotado sim. Aí o que é que acontece? Acontece que o mundo gira em torno disso aí, né, de grupos, né? Isso chama-se política. Grupos, eles vão se conglomerar, vão se aglomerar e vão fechar blocos ali econômicos. Esses blocos econômicos futuramente pode gerar o que? Uma guerra, sabe? Aonde pode estar acontecendo agora ali na Rússia e a Ucrânia, que pode se estender para uma terceira guerra mundial. Muito por conta de quê? Do amor ao dinheiro. Muito por conta de quê? Dessa situação aí, né? Todos esses países, em algum grau, eles se prostituem, tá entendendo? Com isso podem gerar o quê? Guerra direta e indiretas, como também sanções, boicote,
A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Então, essas, essa corrupção vai desaguar, vai respingar, vai declinando os seus tentáculos achados em outro segmento como a política, né? Então, o país ele vai fazer parte desse sistema aí de blocos econômicos, mas tem países aí que eles vão ser corrompidos e vão se corromper. Só que países, por causa do amor ao dinheiro, né? Por exemplo, a China está colonizando a África. E muitos daqueles países africanos estão aceitando dinheiro da China, não tá cagando aí se a China é comunista, se a China não acredita em Deus, eles estão aceitando, meu irmão. Por quê? Dinheiro, meu irmão. Então isso aí é corrupção. E na África o índice de corrupção é terrível. Tá entendendo? O que é que acontece? Acontece que a política de cada país é atingida. Tá entendendo? Então a política ela passa a ser algo sujo. Porque a política é corrupta e quem entrar ali vai ser corrompido. Não tem santo. Quem entra na política vai ser corrompido. Tá entendendo? Só que essa extensão, esses tentáculos vai se estender, né, para o futebol. O futebol hoje, meu irmão, é uma extensão da política, é um sistema corrupto. Quem ganha é os cartólogos, mandatários, os empresários que ganham. Tá entendendo? Hoje que tá mandando no futebol chama-se casa de apostas. Você tá vendo os escândalos aí. Jogador fazendo até gol contra, meu irmão. Jogador fazendo gol contra, jogando contra o próprio time. Enfim, uma série de escândalos. Juízes, né? Sendo corrompidos. Enfim, uma série de corrupção. Então, essa corrupção ela vai se estendendo em seus pormenores para debaixo de alguns degraus. Como o futebol, o MMA, que é outra modalidade, o UFC, que é outra modalidade, o vôlei, o basquete, até jogos de competição virtuais, né? Tanto de combate como também de futebol, aquele futebol virtual, eles são sim corrompidos através de algoritmo, que vai facilitar para uns e vai dificultar para outros. Isso só é possível por causa do Red Camp, que vai manipular os algoritmos, tá entendendo? E vai facilitar para uns e dificultar para outros. Ou seja, por mais que você jogue contra um cara que não joga nada, o cara que não joga nada vai ganhar para você. Isso é manipulação, porque existe casa de aposta para isso, tá entendendo? Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, tá entendendo? O mundo diz, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então isso aí não é novidade nenhuma, que o mundo jaz no maligno, o mundo é corrupto mesmo. Porém, esse amor ao dinheiro vai também se estender para as denominações, para as instituições evangélicas e religiosas. E tem como seus tentáculos os pastores, meu irmão. Muitos pastores, eles são corruptos, sabe? Eles têm se deixado vencer pelo poder do dinheiro e para se manter no poder, eles chegam até mesclar com a política, tá entendendo? Pastores evangélicos têm se corrompido, líderes religiosos têm se corrompido, que faz das suas denominações, né, um grande curral político, mesclando religião e política. Ou seja, ele faz essa unificação, essa união, ele mescla, ele gera um ser híbrido ali, aonde Jesus nunca concordou com isso. Jesus sempre foi separado da política, sabe? Porque se Jesus quisesse ser imperador, ele seria com toda a facilidade do mundo, né? Tinha poder o suficiente para tirar quem ele quisesse do poder. Aí, vamos fazer um corte aqui agora. Sabemos que os Estados Unidos está para ser ultrapassado pela China e que a China tem investido em inovações tecnológicas. Além de ser um país comunista e ateu, a China, hoje a prostituição está cada vez mais exacerbada, mais evidente, acentuada nas redes sociais, que virou vitrine para inúmeras mulheres que de forma indireta se expõem em telas de celulares em tempo real, onde em troca de suas imagens
sensuais ou não sensuais, de forma direta e indireta, aquela mulher que está lavando prato, aquela mulher que está ali na cama só. E por trás daquela tela ali, um grande pantilhão exército do gênero masculino está ali praticando, né, a autossatisfação. E quem está cometendo isso? Uma mulher só. Uma mulher faz isso. Enquanto um pantilhão de homem está ali fazendo outras coisas, né? O que acontece? Acontece que isso aí só é possível muito por conta, né, do celular, das redes sociais. E através de um aplicativo chinês chamado de Kawaii, onde em troca de suas imagens, elas exigem bastões, né, presentes virtuais que serão trocados, serão convertidos em cifras ou em dinheiro. Tá entendendo? Então a mulher tá ali e tal, mas ela quer dinheiro, meu irmão. É uma forma também de prostituição. Tá entendendo? É uma forma de prostituição que passa até desapercebido. E ali muitas mulheres ali, depois elas vão se relacionar mesmo com alguns homens, fazendo homens largar até seus lares para se relacionar com ela em outra banda, outra região, sabe? Em outro país, em outro estado, e o cara vai, meu irmão. Tá entendendo? E aí os lares estão sendo bombardeados e destruídos. Essa é a nova ogiva nuclear que tem bombardeado, amaldiçoado os lares. Perguntaram a Stalin, o que é que eu faço para destruir, né, um país? Ele falou bem assim, ó: destrua uma família que você destrói a base de um país. As famílias estão sendo destruídas, tá entendendo? Aqui aqui, né, tá o motivo de tanto lá serem destruídos por um aplicativo chinês, né, chamado de Kawaii. Chineses esses que são comunistas e são ateus. Lá você vai ver mulheres de todas as idades. Com isso, elas beiram o cúmulo do absurdo, meu irmão. Onde elas vão ficar quase seminuas. Outras vão dançar, outras vão seguir, mas elas querem bastões. Tá entendendo? Elas querem engajamento, elas querem dinheiro, elas querem visualizações, elas querem seguidores. E para isso elas vão usar o quê? Aquilo que ela tem de melhor, como a mulher, né, de Herodes mandou a filha dela, né, dançar perante o rei Herodes em troca da cabeça de João Batista. Ou seja, na dança da filha dela que sensualizou, onde o rei ficou realmente ali excitado, acabou culminando na morte da cabeça ali. João Batista foi decapitado por conta de uma jovem que a mãe ensinou a ela a sensualizar. E ali, essa questão de sensualização já é antiga, né? Então hoje isso aí ganhou um novo vestuário, ganhou uma nova forma, um novo aspecto, sabe? Ganhou uma nova vitrine, que é as redes sociais, onde mulheres estão se expondo em troca de bastões, em troca de dinheiro virtuais, cifras virtuais, presentes virtuais, que elas vão converter e vão ganhar dinheiro. Então você vai ver mulheres lá de todas as idades. Com isso, elas beiram a maldição, tá entendendo? Para ela. Elas atraem maldição para ela e também elas envolvem homens ali que seus lares vão ser amaldiçoados, ou seja, tanto elas como quem está assistindo vai sim ser bombardeado com uma série de maldição e castigo, muito por conta de que essa sinergia negativa aí, essa sinergia, ela vai ser sim sancionada, ela vai ser sim castigada por Deus. Muito por conta de que a mulher vai usar o que? A imagem dela. E vai expor a imagem dela no celular, onde ela vai atrair vários cardumes de homem. E ali os homens vão praticar a autossatisfação, que é também uma forma de prostituição. Então nós estamos em um mundo, meu irmão, onde o poder e o dinheiro é o mando, o comando e o desmando. A Bíblia diz bem assim, ó, que o dinheiro é a raiz de todo mal, tá entendendo? E quando o homem ele tá na esfera macho, tá entendendo?
ele vai agir como Jesus, ele vai agir como Mahatma Gandhi, ele vai agir como Nelson Mandela, ele vai agir como Martin Luther King, Martin Lutero, homens que estavam como Sócrates, homens que estavam cagando. Eles tinham uma missão, eles tinham um ideal, eles tinham uma. Então esses são os homens da esfera macho. Já os homens da esfera fêmea não, meu irmão. Eles vão se prostituir. Se prostituir como? Você vê que as nações, o presidente, ele se prostitui por dinheiro. Ele assina lá acordos, né? Cifras astronômicas, onde o partido dele, né, vai galgar alguma coisa, vai ganhar alguma coisa, sabe? E tá tudo muito bom. E quem vai se lascar é o povo, né? Isso vai se refletir aí nas camadas mais pobres, tá entendendo? Então, assim, tudo por dinheiro. Você já viu aquela frase de Silvio Santos, topa tudo por dinheiro? É o que está acontecendo hoje em dia, meu irmão. E no ramo evangélico, você vê que já está totalmente corrompido. Não tem nem para onde correr, não tem nem como discutir, sabe? Isso também é prostituição. E também agora, né, nas redes sociais, mulheres estão sim se prostituindo. Porque muitas vezes a prostituta direta é aquela que vende seu corpo logo de pronto, né? Aquela mulher que ela tá ali na esquina e fala, meu, o corpo é uma mercadoria e eu vou me vender e o valor é X. Essa aí é a prostituta direta. E as prostitutas indiretas é aquela que virtualmente estão vendendo seus corpos através, né, de baixo. Você vê onde chegamos, né? Mulheres estão fazendo isso nas redes sociais, sabe? E é de todas as idades, onde mulheres estão ali, né, no Kawaii, que é um aplicativo chineses que são ateus e comunistas, estão conquistando o mundo. Inclusive a nova moeda, agora que o Brasil, né, o Brasil está deixando o dólar de lado e vai agora usar o Yuan chinês, sabe? E aí, meu irmão, é daí para baixo. Enquanto isso, os religiosos ficam dizendo que Jesus vai voltar, né? É aquela balela deles lá, né? Que inferno isso, que inferno aquilo, que maldição. E o que eles têm que pregar, eles não pregam, até porque eles já se corromperam. A maior prova disso é os Gideões, né? Aquele palco dos Gideões ali está totalmente corrompido. Os caras acabou de pregar ali, vai para casa de prostituição, se prostituir, vai beber, vai fumar, vai se drogar, vai fazer orgias sexuais com inúmeras mulheres. Um abraço, mano. Então, tudo por dinheiro. O dinheiro é a raiz de todo mal e tem levado a humanidade tanto à guerra quanto também, assim, a se prostituir de alguma forma. O homem ele se prostitui se corrompendo, a mulher se prostitui